Olá, eu sou Luciana Castilho Boquet e apresentarei o trabalho intitulado Farmacêutico Clínico em Terapias Intensivas, contribuindo para a segurança do paciente. Os demais autores são Thaís Pereira Catão, Natasha Cristina Barbosa Newton, Maria Eduarda Escocar Cozendei, Aline Corrêa de Araújo e Esterlita Bolsas. O estudo foi realizado em um hospital privado de médio porte e de alta complexidade. Os farmacêuticos clínicos são alocados em todas as unidades do hospital e realizam diariamente o acompanhamento dos pacientes através da reconciliação medicamentosa de admissão, avaliação das prescrições, exames laboratoriais e da participação em rounds clínicos. As intervenções são realizadas junto com a equipe multidisciplinar e são registradas de forma direta no sistema eletrônico disponível na unidade. Em 2020, a atividade farmacêutica passou a ser realizada à distância, com a alocação dos farmacêuticos dentro da farmácia por causa da pandemia. Em 2021, as atividades retornaram a ser feitas de forma presencialmente, com a nova alocação dos farmacêuticos nas unidades. Em 2022, a gente teve a completa reintegração desse farmacêutico junto à equipe multidisciplinar das unidades. Dessa forma, o presente estudo objetiva avaliar o perfil das intervenções realizadas de forma remota e após a reinserção do farmacêutico clínico nas unidades de terapia intensiva de um hospital de médio porte do Rio de Janeiro. Se tratando, portanto, de um estudo retrospectivo e descritivo que toma por base um banco de dados com um compilado das intervenções farmacêuticas realizadas junto à equipe multidisciplinar no período do estudo de janeiro de 2020 a dezembro de 2022. As variáveis de interesse são o ano de realização da intervenção, a sua aceitabilidade, o número de intervenções realizadas, o tipo e categoria das intervenções, se ela estava associada a algum medicamento considerado de alta vigilância de acordo com a classificação da unidade, se estava associada a algum evento near miss ou não, e a análise foi realizada através de estatística descritiva utilizando o Microsoft Excel. No período do estudo, foram realizadas 6.477 intervenções. A avaliação da categoria dessas intervenções identificou 5 categorias mais frequentes. A primeira delas é a de prescrição, com 37%, que está associado à unidade de medida, à via, duplicidade medicamentosa. Seguida da categoria de inclusão, substituição e suspensão de medicamentos, com 27%. A de regime terapêutico, com 17%, que está associada a doses sobre terapêuticas, a frequências acima e abaixo do recomendado, e também a melhora de aprazamento. Seguida das intervenções associadas a antimicrobianos, com 14%, e das intervenções associadas à farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. Ao se avaliar a distribuição dessas intervenções das 5 categorias ao longo do período do estudo, é possível perceber que no primeiro ano em que a atividade era feita de forma remota, as intervenções associadas à prescrição, à sua confecção, são as mais frequentes, e ao longo do período e com a reinserção do farmacêutico na equipe de forma presente, há um aumento das outras categorias que estão mais associadas ao acompanhamento direto e presencial e à participação dessa discussão clínica, como, por exemplo, a categoria de inclusão, substituição e suspensão de medicamentos, a de regime terapêutico, a de antimicrobianos e principalmente de farmacocinética e farmacodinâmica. A avaliação da aceitabilidade dessas intervenções evidencia que, mesmo com um aumento considerável do número absoluto de intervenções entre o ano de 2020 e o ano de 2022, a gente também tem um aumento da aceitabilidade. Ou seja, no ano de 2020, a gente tinha 80,58% de aceitabilidade das intervenções realizadas. Já no ano de 2022, a gente tem 90,91% de aceitabilidade das intervenções. Isso gera um aumento relativo de 10,3% de aceitabilidade das intervenções. 70% de todas as intervenções estavam associadas a eventos near miss, ou seja, não houve a concretização desse risco ao paciente por causa da atividade da intervenção farmacêutica. Aqui a gente consegue perceber que no ano de 2020 foram realizadas 711 intervenções que estavam associadas a eventos near miss. E no ano de 2022, a gente chega a 2.689 intervenções, com um aumento de 278,2% comparado entre 2020 e 2022. Já quando avalia-se a presença de medicamentos de alta vigilância, essas intervenções corresponderam a 14,9% do total de intervenções e ela apresentou um aumento de 763,51% entre o ano de 2020 e o ano de 2022. Os dados demonstram que a reinserção do farmacêutico aumentou o número de intervenções relacionadas à evolução clínica do paciente e também a importância da inserção do farmacêutico para a segurança no cuidado dos pacientes críticos. Muito obrigada!